Olá, estimados alunos. Vamos dar início a uma nova videoaula, que é continuação da videoaula anterior. Vamos tratar dos produtos notáveis, só que agora do quarto, quinto e sexto casos. Acompanhe, por favor. Bom, nós já vimos que produtos notáveis são algumas multiplicações de polinômios que aparecem com frequência na álgebra e que vale a pena aprofundar os estudos acerca desses produtos. Bom, dando continuidade ao vídeo aula anterior, que nós tratamos do quadrado da soma de dois termos, foi o primeiro caso, e o segundo caso, o quadrado da diferença de dois termos, e o terceiro caso, que era o produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui no quarto caso, nós vamos tratar não mais do quadrado, mas do cubo da soma de dois termos. Né? Lá no vídeo aula anterior, era x mais y elevado ao quadrado. Aqui no quarto caso, será x mais y, só que elevado ao cubo. Então vamos lá. Vamos desenvolver essa regra, né? Cubo da soma de dois termos da seguinte maneira: alguma coisa elevado ao cubo, nós podemos escrever ela multiplicando 3 vezes, ou seja, um elemento elevado ao cubo é esse elemento multiplicado por ele de novo. Mas nós podemos fazer também o seguinte: um termo elevado ao cubo, nós podemos escrever esse termo multiplicado por ele ao quadrado. É o que nós vamos fazer aqui, ó. Esse parênteses x mais y elevado ao cubo, a gente vai reescrever da seguinte maneira: o parênteses x mais y multiplicado pelo parênteses x mais y elevado ao quadrado, né? Que significa a mesma coisa de x mais y elevado ao cubo. Nós só desmembramos aqui, tá? Pelo produto de potência de mesma base, né? Nós usamos a propriedade de maneira inversa. Muito bem. Nós já sabemos que o quadrado da soma de dois termos é o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro termo que multiplica o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Tudo certo? Então veja só, então agora nós vamos multiplicar o binômio x mais y pelo trinômio desenvolvido, certo? Então quando multiplicarmos o binômio pelo trinômio, nós teremos aqui esse polinômio de 6 termos. Acompanhe a multiplicação. Por exemplo, vamos multiplicar o x por todos os termos. X vezes x ao quadrado é x ao cubo. X vezes 2xy, isso é 2x ao quadrado, y está aqui. X vezes y ao quadrado é xy ao quadrado. Agora vamos multiplicar o y. Y vezes x ao quadrado é y ao quadrado x. Ou melhor, x ao quadrado y. Y vezes 2xy é 2xy ao quadrado. E finalmente o y vezes o y ao quadrado é y ao cubo. Tudo bem? Observa que esse termo aqui, 2x ao quadrado y, ele é semelhante a esse termo x ao quadrado y. Então a gente soma 2 mais 1 dá 3x ao quadrado y. Da mesma forma aqui, ó, o xy ao quadrado é semelhante a 2xy ao quadrado. A gente faz a soma e vai dar 3xy ao quadrado, é o que nós temos aqui. E repetimos o y ao cubo e o x ao cubo. Tudo bem? Então, a resolução de x mais y ao cubo é x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o cubo da soma de dois termos, ele é resolvido da seguinte maneira: o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo
mais 3 vezes o primeiro termo multiplicado pelo quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Então é assim que a gente desenvolve o cubo da soma de dois termos. É o que nós temos aqui escrito. O cubo da soma de dois termos é igual ao cubo do primeiro termo. Está aqui o x ao cubo. Não esqueça que o x é o primeiro termo e o y é o segundo termo. Mais 3 vezes, está aqui mais 3 vezes, o produto do quadrado do primeiro termo pelo segundo termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, mais 3 vezes o produto do primeiro termo pelo quadrado do segundo termo, é o que nós temos aqui, mais 3 vezes o primeiro termo multiplicado pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo. Então está aqui mais o cubo do segundo termo. Perceba que aqui no cubo da soma de dois termos, a gente começa elevando o primeiro termo ao cubo e termina elevando o segundo termo ao cubo. Os termos intermediários eu multiplico por 3. Eu multiplicava por 2 quando era o quadrado da soma. Quando é o cubo da soma, agora que é o caso, a gente multiplica por 3. Primeiro, multiplica por 3, elevando o primeiro ao quadrado, multiplicando pelo segundo. Depois multiplicamos por 3 o primeiro termo vezes o quadrado do segundo. Primeiro elevamos o primeiro ao quadrado e mantemos o segundo. Depois mantemos o primeiro e elevamos o segundo ao quadrado. Tudo bem? Olhe depois com calma para que você memorize o desenvolvimento do cubo da soma. Vamos ver alguns exemplos. 2x mais y ao quadrado elevado ao cubo. Perceba aqui que o primeiro termo é 2x e o segundo termo é y ao quadrado. Então vai ficar o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo multiplicando pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo multiplicado pelo quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Esse é o desenvolvimento do cubo da soma. Tá? Então, resolvendo 2x elevado ao cubo, eleva a parte numérica e a literal vai ficar 2 ao cubo, é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, x ao cubo. Quando multiplicarmos aqui, ou melhor, vamos resolver primeiro 2x ao quadrado, repete o 3, 2x ao quadrado é 4x ao quadrado, repete o y ao quadrado. Aqui nesse produto de 3 termos, a gente multiplica 3 vezes 2x, vai dar 6x, vezes eleva ao quadrado esse termo y ao quadrado. Quando elevarmos ao quadrado vai ficar y à quarta, mais, e elevamos o y ao quadrado ao cubo. Ou seja, conserva a base, multiplica os expoentes, já que é potência de uma potência. 2 vezes 3 é 6. E arrumamos o restante. Repete o 8x ao cubo. Aqui multiplica 3 vezes 4, vai dar 12x ao quadrado, y ao quadrado. Quando multiplicar 6x vezes y à quarta, dá 6x y à quarta, mais y à sexta. Ou seja, o cubo da soma de dois termos, 2x mais y ao quadrado elevado ao cubo, é igual a esse polinômio aqui, 8x ao cubo mais 12x ao quadrado, y ao quadrado, mais 6x, y à quarta, mais y à sexta. Observe o próximo exemplo. Aqui nós temos m ao cubo mais 2, tudo isso elevado ao cubo. Então nós temos aqui o cubo da soma de dois termos, onde o primeiro termo é m ao cubo e o segundo termo é 2. Então vamos resolver. Então temos aqui o cubo do primeiro termo, aqui o cubo do primeiro termo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, que multiplica o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo que multiplica o quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Tudo bem? Essa é a regra. Então, quando elevarmos m ao cubo de novo ao cubo, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. De 3 vezes 3 é 9. Quando fizermos m ao cubo ao quadrado, vai dar m à sexta, porque multiplica os expoentes. E multiplicarmos por 3, m à sexta vezes 2, vai dar 6m à sexta, o que nós temos aqui.
Aqui nós temos 2 ao quadrado, isso aqui vai dar 4. 4 multiplicado por 3 dá 12, multiplicado por m ao cubo dá 12m ao cubo, o que nós temos aqui. E quando fizermos 2 elevado ao cubo, isso é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, nós temos 8. Portanto, o cubo da soma desses dois termos, ou seja, m ao cubo mais 2 elevado ao cubo, é isso aqui, m à nona mais 6m à sexta mais 12m ao cubo mais 8. Esse é o quarto caso. O quinto caso é o cubo da diferença de dois termos. Perceba que o quarto caso, voltamos lá um pouquinho, é o cubo da soma de dois termos. Lá no quinto caso é o cubo da diferença. Então a única alteração, gente, vai ser nesse primeiro sinal aqui, que é mais, lá vai ser menos, e nesse aqui, sinal do último termo, que também vai ser menos. O resto é a mesma coisa. Acompanhem, por favor. Vamos compreender primeiro o desenvolvimento do quinto caso. Uma coisa ao cubo é ela multiplicada por ela ao quadrado, né, aplicando o contrário aqui da propriedade de potência de mesma base. Produto de potência de mesma base. Então vamos lá. Então a gente mantém o x menos y e desenvolve aqui o quadrado da diferença de dois termos, que seria o segundo caso de produto notáveis, que vai ficar o quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo que multiplica o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E agora nós temos um binômio multiplicado por um trinômio. Quando nós efetuarmos esse produto, a gente vai ter o seguinte, acompanhe por favor, x multiplicado por x ao quadrado é x ao cubo, é o que nós temos aqui, x multiplicado por menos 2xy é 2x ao quadrado y, e x multiplicado por y ao quadrado é xy ao quadrado. Aqui. Menos y multiplicado por x ao quadrado é menos x ao quadrado y, menos y multiplicado por menos 2xy é menos 2xy ao quadrado, e menos y multiplicado por mais y ao quadrado é menos y ao cubo. Tudo certo? Vamos agora somar os semelhantes, né? Nós temos aqui o 2x ao quadrado y negativo e o x ao quadrado y negativo. Conserva o sinal e soma, vai dar menos 3x ao quadrado y, o que nós temos. E da mesma forma aqui, ó, xy ao quadrado com mais 2xy ao quadrado, 2 mais 1 é 3, então 3xy ao quadrado. Repete o x ao cubo e repete o y ao cubo. Portanto, o quadrado o cubo da diferença de dois termos é igual o primeiro elevado ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro multiplicado pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Como eu havia falado para vocês, a alteração é só nesse sinal e no sinal do último termo, que lá no cubo da soma era todo mundo positivo, no cubo da diferença esses dois sinais serão negativos. Então, reforçando, ó, o cubo da diferença de dois termos é igual o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo multiplicado pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo multiplicado pelo quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. É o que nós temos escrito aqui. Você pode depois reler de novo e acompanhar pela expressão algébrica e confirmar e memorizar essa ideia. Vamos ver alguns exemplos. Observe aqui esses dois exemplos que nós temos. Aqui nós temos o cubo da diferença de dois termos. A gente vai resolver fazendo o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado que multiplica o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo que multiplica o quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. Resolvendo, nós temos 2 elevado ao cubo é 8, x elevado ao cubo é 8x ao cubo, menos 2x elevado ao quadrado é 4x ao quadrado, é o que nós temos aqui. Repetimos o 3, repetimos o y ao quadrado. Aqui, ó, 3 vezes 2x é 6x,
y ao quadrado é y à quarta, né? Conserva a base, multiplica os expoentes. Menos y ao quadrado elevado ao cubo, conserva a base, multiplica os expoentes, 2 vezes 3 é 6. Então, repete o 8x ao cubo. 3 multiplicado por 4 vai dar 12x ao quadrado, y ao quadrado. Aqui, ó. 6x multiplicado por y à quarta é 6xy à quarta, menos o y à sexta. Ou seja, o cubo da diferença desses dois termos é igual a 8x ao cubo menos 12x ao quadrado y ao quadrado mais 6xy à quarta menos y à sexta. Próximo exemplo, n ao quadrado menos 5 elevado ao cubo, nós temos o cubo de uma diferença de dois termos. O primeiro termo é n ao quadrado, o segundo termo é 5. Então vamos lá. Desenvolvendo, cubo do primeiro termo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado multiplicado pelo segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo multiplicado pelo quadrado do segundo termo, menos o cubo do segundo termo. E resolvendo aqui potência de uma potência, nós conservamos a base que é n, multiplicamos os expoentes, 2 vezes 3 é 6, ficando n à sexta, menos, quando nós fizermos n ao quadrado vai dar n à quarta, vezes 3, 3n à quarta, vezes 5, 15n à quarta, o que nós temos aqui, ó. Quando multiplicarmos aqui 5 ao quadrado é 25, 3 vezes n ao quadrado vezes 25 dá 75n ao quadrado, é o que nós temos aqui. E 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Não esqueça, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5, que é 25. 25 vezes 5 é 125. Então, o cubo dessa diferença de n ao quadrado menos 5 é igual a n à sexta menos 15n à quarta mais 75n ao quadrado menos 125. E vamos lá para o último caso de produtos notáveis, que é o sexto caso. É o quadrado da soma de três termos. Veja que nós vimos no primeiro caso, na videoaula anterior, o quadrado da soma de dois termos, só tinha o x e y. Aqui é o quadrado da soma também, só que de três termos, um x, um y e um z. Né? Então veja bem aqui, ó. Um termo ao quadrado é a mesma coisa que esse termo multiplicado por ele próprio. Né? A definição de potência. Então, quando nós multiplicarmos esses dois trinômios, o que é que vai acontecer? Primeiro a gente vai multiplicar o primeiro termo por todos os termos do segundo, né? Ó, x vezes x é x ao quadrado, x vezes y é xy, x vezes z é xz. Multiplica agora o y pelo primeiro, y pelo segundo, y pelo terceiro. Y vezes x vai dar yx, y vezes y dá y ao quadrado e y vezes z dá yz. E finalmente agora o z, ó, pelo primeiro, multiplica pelo segundo e multiplica pelo terceiro. Z vezes x é zx, aqui nós temos, z vezes y é zy e z vezes z é z ao quadrado. Se nós arrumarmos, né, esses termos, organizarmos esses termos, a gente vai ter aqui, ó, x ao quadrado, y ao quadrado e z ao quadrado juntos, ó, x ao quadrado, y ao quadrado, z ao quadrado, agrupando os termos que estão ao quadrado, uma vez que a adição ela é associativa. E agrupar os outros dois termos restantes, ó. Se nós podemos somar esse xy com esse yx, que é mesmo que xy. Então, xy mais xy é 2xy. Nós temos aqui um xz, podemos somar com esse zx, que é mesmo que xz. Xz mais xz é 2xz. E nós temos aqui um yz e aqui um zy, que é mesmo que yz. Quando somarmos yz mais yz, vai dar 2yz. Tá? Então, gente, perceba aí, ó, que o quadrado da soma de três termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo mais o quadrado do terceiro termo. Elevamos três termos ao quadrado. Depois fazemos a combinação entre as duplas.
né, multiplicando pelo dobro, né? 2 vezes o primeiro pelo segundo, aqui, ó, mais 2 vezes o primeiro pelo terceiro, aqui, ó, 2xe, mais 2 vezes o segundo pelo terceiro, mais 2yz, tá? E é o que nós temos aqui escrito, né? O quadrado da soma de 3 termos é igual ao quadrado do primeiro termo mais o quadrado do segundo termo mais o quadrado do terceiro termo, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo terceiro termo, mais 2 vezes o produto do segundo pelo terceiro termo. Essa é a regra do sexto caso. Vamos ver alguns exemplos. X ao cubo mais 2y mais 2n ao quadrado. Tudo isso elevado ao quadrado. Então eu tenho aqui o quadrado de uma soma de quantos termos? 1, 2, 3 termos. Então vamos lá. Como é que resolve? A gente faz o quadrado do primeiro termo, aqui, mais o quadrado do segundo termo, está aqui, mais o quadrado do terceiro termo, está aqui o terceiro termo ao quadrado. Então o primeiro ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, mais o terceiro ao quadrado. Agora vamos multiplicar por 2, combinando 2 a 2. Então 2 vezes o primeiro termo que multiplica o segundo, mais 2 vezes o primeiro termo que multiplica o terceiro termo, mais 2 vezes o segundo termo que multiplica o terceiro termo. Agora vamos arrumar, né? X ao cubo ao quadrado conserva a base, multiplica os expoentes, 3 vezes 2 é 6, então x é sexta. 2y elevado ao quadrado vai dar 4y ao quadrado. E 3n ao quadrado elevado ao quadrado é 9n à quarta. Elevamos 3 ao quadrado é 9 e n ao quadrado é n à quarta. Quando multiplicarmos 2 vezes x ao cubo vezes 2y, vai dar 4x ao cubo y, que nós temos aqui. 2 vezes x ao cubo, 3n ao quadrado, vai dar 6x ao cubo n ao quadrado, nós temos aqui. E finalmente 2 vezes 2y vezes 3n ao quadrado, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 12y ao quadrado é o que nós temos aqui. Logo, o desenvolvimento desse quadrado da soma de 3 termos é igual a esse polinômio de 6 termos. Observe esse outro exemplo. 2 mais x mais 3x ao quadrado. O primeiro termo é 2, o segundo termo é x, o terceiro termo é 3x ao quadrado. Eu tenho aqui o quadrado da soma de 3 termos que eu vou resolver fazendo o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro. É o que nós temos aqui. Ó. Quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais o quadrado do terceiro termo. Agora vamos combinar 2 a 2 multiplicando por 2. 2 vezes o primeiro que multiplica o segundo termo, mais 2 vezes o primeiro que multiplica o terceiro termo, mais 2 vezes o segundo que multiplica o terceiro termo. Quando efetuarmos aí as resoluções, 2 ao quadrado é 4, x elevado ao quadrado é x ao quadrado, 3x ao quadrado elevado ao quadrado é 9x à quarta. Não esqueça que elevamos a parte coeficiente, que é a parte numérica, e a parte literal. Tá? Quando fizermos 2 vezes 2 vezes x vai dar 4x. Quando fizermos 2 vezes 2 vezes 3x ao quadrado vai dar 12x ao quadrado. E quando fizermos 2 vezes x vezes 3x ao quadrado vai dar 6x ao cubo, que nós temos aqui. Portanto, o cubo da soma desses 3 termos é igual a 4 mais 13x ao quadrado mais 12x à quarta mais 4x mais 6x ao cubo. Tudo bem? Muito bem. Entendido esses 3 casos, gente, você vai fazer essa tarefa de aprendizagem. A primeira questão, você tem aqui, né, misturado os casos de produtos notáveis. A letra A é o cubo da soma, a letra B é o cubo da diferença de 2 termos, a letra C é o quadrado da soma de 3 termos. Então a primeira coisa é identificar qual é o caso de produtos notáveis, se é o quarto, quinto ou sexto, e desenvolver e depois reduzir. Quarta questão, qual é a forma mais simples de escrever essas expressões? Vejam bem que nelas você tem casos de produtos notáveis que deverão ser desenvolvidos, depois
agrupados semelhantes e depois reduzidos os termos semelhantes. Tudo bem? Ok, feito isso, confira as respostas aqui, né? Aquelas questões que você porventura errar, refaça de novo, corrija seu erro e está aí o assunto completo de produtos notáveis. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever no meu canal, deixe lá seu comentário, não esqueça de dar like. O tema da próxima videoaula, gente, vai ser fatoração, que é o contrário, de certa forma, né? O contrário de produtos notáveis, é o caminho de volta, né? E a gente vai abordar na próxima videoaula, já que são muitos casos, se não me falha a memória, são 7 casos de fatoração, a gente vai abordar só os 2 primeiros por enquanto, que é a colocação de um fator comum em evidência, primeiro caso, e a fatoração por agrupamento, que é o segundo caso, né? Não adianta a gente colocar todos, que vai ficar uma videoaula muito grande, cansativa, e o tema não vai ser abordado com uma tranquilidade e com a leveza que deve ser. Ok? Então, na próxima videoaula, primeiro e segundo caso de fatoração de polinômio. Até breve e estuda que a vida muda.